Olá, tudo bem com você? Que bom que você chegou até aqui. Continuando a falar um pouquinho sobre pensamentos disfuncionais. A gente começou a falar sobre isso no vídeo anterior e passei um pouquinho aqui a explicação do que seria o pensamento disfuncional. Só para rever um pouquinho a questão, pensamento disfuncional é aquele tipo de pensamento negativo, é um tipo de pensamento que geralmente traz uma autodepreciação, um auto-menosprezo, e geralmente esse tipo de pensamento, que acaba se tornando um padrão de pensamento, ele não tem base em fatos reais, ele não tem base em racionalidade. Então, geralmente, esse pensamento negativo, esse pensamento que é de auto-menosprezo e que dificulta que a gente alcance os nossos objetivos, é um tipo de pensamento irracional. Pensamento disfuncional ou pensamento crença disfuncional, tá? Pensamento disfuncional ou crença disfuncional é um tema que é estudado na psicologia, mas a abordagem que eu trago aqui para os nossos vídeos é a abordagem de desenvolvimento de uma mentalidade de design. Em outro momento a gente pode também falar sob o ponto de vista da psicologia também, mas aqui principalmente mentalidade de design, e a questão do pensamento disfuncional aí é muito importante de ser trabalhada. Pensamento disfuncional, uma referência para entender um pouquinho melhor, é o livro, costumo indicar bastante esse livro, é um livro muito bom, livro sensacional, que é o livro do Bill Burnett e do Dave Evans, chamado O Design da Sua Vida, Como Criar uma Vida Boa e Feliz. Então tem esse vídeo, é o vídeo anterior aqui do canal, e na verdade esse é o terceiro vídeo desse canal. Comecei esse canal do zero em março de 2025, eu estou gravando aqui no dia 21 de março de 2025. Então, como eu falei, esse é o terceiro vídeo desse canal. Eu menciono isso porque mais pra frente eu vou acabar falando sobre essa questão de ter começado um novo canal do zero, mesmo tendo começado vários outros projetos em outros momentos, seja na questão de vídeo, de áudio, podcast, texto, canal em redes sociais, né? Canais em redes sociais, perfis aí. E aí, esse canal, ele tem uma característica diferente, mas é algo que eu queria fazer há muito tempo. E essa questão de trabalhar pensamento disfuncional, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rever o pensamento disfuncional, redefinir esse pensamento, reelaborar o pensamento disfuncional ou a crença disfuncional, tudo isso vai ser falado depois e tem a ver com a decisão que eu tomei de iniciar esse canal. Então tem tudo a ver falar de pensamento disfuncional aqui, e trabalhar isso foi importante para tomar essa decisão, esse direcionamento. No final desse vídeo, de vez em quando eu adianto um pouquinho o que vem no final do vídeo. Eu vou fazer uma pergunta, que na verdade é uma pergunta que a gente já vai discutir um pouquinho aqui, que é se a reelaboração, a redefinição dos pensamentos disfuncionais resolve alguma coisa, traz solução de problemas. E o exemplo do início desse canal, ele vai no sentido da resposta que a gente vai trabalhar ainda nesse vídeo, mais para o final. Então vai pensando nisso, e que vai ter essa pergunta se essa redefinição, esse trabalho de redefinir, reelaborar os pensamentos disfuncionais ajuda a resolver alguma coisa. Como é que isso funciona, né? Agora, importante, né? Antes de pensar em como redefinir pensamentos disfuncionais, seria interessante a gente analisar de onde vêm esses pensamentos. Qual é a origem dos pensamentos disfuncionais? Então, novamente dizendo, pensamentos negativos, autodepreciação, automenosprezo, pensamentos que não têm uma base em racionalidade, são pensamentos irracionais, mas que têm um efeito no nosso comportamento. Então, o pensamento disfuncional geralmente está entre você e os seus objetivos. Se você tem um objetivo, algo que você quer alcançar, e começa a sentir uma pressão, uma dificuldade, uma vontade de desistir
sempre que você começa a se direcionar para aquele objetivo, então o pensamento disfuncional ele tem mais força para se tornar um obstáculo para os seus objetivos. Agora, se você tem uma visão de algo que pode ser difícil, complexo, de difícil realização, mas que não está dentro da sua vontade, do seu desejo de realizar, geralmente é algo que simplesmente te interessa ou te gera curiosidade ou simplesmente que você fica sabendo. Aí no outro vídeo exemplifiquei como ser astronauta não está no meu radar, não tenho vontade de ser astronauta, não tenho interesse nisso, apenas sei que é muito difícil, muito complexo, mas isso não gera em mim nenhum pensamento disfuncional. Por quê? Não é um objetivo que eu tenho. Então, vai pensando nisso também. Pensamento disfuncional, ele fica no meio do caminho entre você e os seus objetivos. Mas a pergunta é a seguinte: de onde vêm esses pensamentos? E aí você precisa procurar na sua própria história. Então, é na história de cada pessoa que existem fatos, vivências, situações que trazem aí a origem dos pensamentos disfuncionais. Alguma coisa que você viu, alguma coisa que você presenciou, vivenciou, alguma coisa que alguém falou para você. Por exemplo, lá na escola, na terceira série, eu lembro bem disso, eu gostava de desenhar, né? Fazia uns desenhos lá e eu achava o máximo, achava que estava tudo perfeito. Obviamente que não estava nada perfeito, mas eu era criança, gostava de desenhar e ficava muito feliz com o resultado dos desenhos que eu fazia. E eu lembro que, provavelmente porque eu queria uma aprovação, um elogio, alguma coisa do tipo, eu mostrei um desenho para minha professora da terceira série. E aí ela falou o seguinte para mim: gostou do desenho, achou bonito, fiquei muito feliz com isso, mas ela falou: você deveria fazer um curso de desenho. Olha só, com pouca idade, né? Não lembro que idade que eu tinha no terceiro ano. A professora fez até um elogio ao desenho que eu fiz, mas falou que eu deveria fazer um curso de desenho. Isso, para mim, soou muito negativo, como se ela estivesse dizendo que, na verdade, o desenho não estava bom. Eu lembro de ter pensado algo do tipo, mas se tá bom o desenho, para que eu vou fazer um curso? E, e a gente vai falar um pouquinho disso, né? É uma situação que acaba sendo ridícula, né? Um pensamento que acaba sendo ridículo, que acaba sendo nonsense, que acaba sendo banal. Uma criança na terceira série se sentiu ofendido, né? A ofensa foi sentida real, mas se sentiu ofendido porque pensou, então eu tinha pensado que a professora não estava sendo verdadeira elogiando meu desenho, porque ela disse que eu precisava fazer um curso. E se eu precisava fazer um curso, significa então que eu não sabia desenhar. Então eu não entendia nada, né? Que fazer um curso de alguma coisa que você tem um talento, ou que você gosta, que você já está fazendo bem, serve para um aperfeiçoamento, serve para ficar cada vez melhor, serve para aprender novas técnicas. Não pensei nisso, né? O motivo é óbvio, né? Uma criança, pelo menos a criança que eu fui, não pensei nisso. E fiquei ofendido. E depois de muitos anos, eu percebi que essa situação gerava ali um reflexo em outras áreas da minha vida. Será mesmo que eu preciso fazer um curso naquilo que eu sou bom ou que eu acho que eu sou bom? E se eu descobrir nesse curso que na verdade eu não sou bom naquilo, né? Então, aqui a gente está falando de origem. Qual a origem do seu pensamento disfuncional? Então, isso é muito bom explorar e é na sua história que você vai encontrar. Tá? E aí, para você ter uma visão mais clara sobre isso, talvez você possa adotar uma visão mais científica. Eu vou colocar científica entre aspas,
Porque uma visão realmente científica, ela exige o método científico, exige um estudo, toda uma técnica de abordagem de dados, mas eu vou usar esse termo científico para dizer assim, será que você pode, dentro do seu pensamento disfuncional, e aí daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de passo a passo para você conseguir identificar esses pensamentos. Mas será que naqueles pensamentos que você repete e que te impedem de alcançar seus objetivos, mas são pensamentos irracionais e que fazem você se sentir inferior, por exemplo, esse pensamento de eu não sei realmente desenhar porque a minha professora disse que eu precisava fazer um curso de desenho, será que existem dados suficientes para que você crie uma teoria que comprove esse pensamento? Essa crença disfuncional? Então, pensa nisso também. Será que você consegue racionalizar, tornar racional, com base em dados, esse pensamento disfuncional que às vezes você nutre? Esse conteúdo também virou um texto de newsletter e esse texto eu começo da seguinte forma: se você é uma pessoa que só tem pensamentos positivos, maravilha. Mas na verdade, a maioria das pessoas tem muitos pensamentos negativos. Então, se você está assistindo esse vídeo até aqui é porque alguma coisa nesse assunto te tocou, por isso que eu estou falando desse jeito, né? É que você tem um pensamento negativo, assim como eu também tenho um pensamento negativo. Então esse vídeo vai acabar sendo assistido por pessoas que têm pensamentos negativos, que se tornam pensamentos disfuncionais, e aí isso precisa ser trabalhado. Tá? Se você está assistindo até aqui, então provavelmente você se identificou com esse assunto. Mas não é por isso que isso é fácil de trabalhar. Nem sempre é fácil de trabalhar. Então, para trabalhar com esses assuntos, acredito que seja importante a gente trabalhar com passos. Como é que você trabalha então com pensamento disfuncional? Existem várias formas, né? Então você pode procurar uma terapia para trabalhar isso, você pode procurar uma forma de meditação, você pode procurar um método, algum outro tipo de método para trabalhar isso. Mas aqui, para o nosso conteúdo, eu acredito que é suficiente para começar a trabalhar com esse assunto, pensar em alguns passos. Essa ideia de trabalhar com passos é bom porque a gente organiza o pensamento. Então, organizar o pensamento seria pensar sobre o que a gente está pensando. Já parou para pensar nisso? Você já pensou sobre o que você está pensando e organizou o seu pensamento a respeito disso? Então, eu estabeleci aqui, defini 4 passos para você experimentar. Então, é legal que você, então, faça anotações sobre isso, escreva, pensa em perguntas a respeito disso. E eu quero saber os resultados que você vai conseguir com isso. E se você puder comentar aqui nesse vídeo, vai ser muito legal. Então, o primeiro passo é reconhecer, né? Reconhecer que existem esses padrões de pensamento. É reconhecer que existem pensamentos irracionais negativos que afetam o nosso comportamento. Então, esses pensamentos que são disfuncionais, que não são baseados em fatos, que não são verdades, podem existir, serem sentidos como verdades e afetar nosso comportamento. Então, é reconhecer a existência desses pensamentos, é o primeiro passo. Senão você não consegue, então, organizar o seu pensamento para trabalhar essas questões. Segundo passo é identificar os elementos irracionais do pensamento. Então, é aí que entra a questão de saber se o que você está pensando é racional ou não. É trazer mais para o lado de um pensamento crítico, mais para o lado de um pensamento científico, os pensamentos que te impedem de chegar aonde você quer. De chegar nos objetivos que você almeja, nos objetivos pelos quais você
tem lutado e não tem alcançado. Então, é identificar os elementos irracionais. É pensar, será que existem dados suficientes? Será que esses dados são reais? Será que esses fatos são reais ou são coisas que eu criei na minha cabeça por alguma situação que eu vivenciei ou por algo que alguém me falou? Então, o primeiro passo é reconhecer. Segundo passo é identificar. Terceiro passo é admitir que você pode sim ter pensamentos disfuncionais. Então, em vez de pensar, as coisas são assim, né? São desse jeito, não tem como mudar. Mas espera aí, será que eu estou me comportando de forma a buscar uma confirmação desses pensamentos disfuncionais em vez de analisar se eles são verdade? Então, se você está mais para esse lado de buscar comportamentos e situações que alimentem esses pensamentos disfuncionais que você tem, então simplesmente admite que aquele pensamento disfuncional está ali. Em quarto lugar, a redefinição. E é onde você vai trabalhar mais a questão de como você reelabora. Tá? Tem um termo em inglês que o Bill Burns e o Dave Evans falam no livro que eu mencionei, que é o Design da Sua Vida, Como Criar uma Vida Boa e Feliz, esse livro. Recomendo a leitura desse livro. E o termo que eles usam na questão de desenvolvimento de uma mentalidade de design é um termo em inglês que é reframing, né? Eu traduzo como reelaborar ou redefinir, ou reenquadrar. Fazer um reenquadramento daquele pensamento disfuncional para tentar transformar ele num pensamento funcional, mais racional, mais positivo, funcional, que te ajude a alcançar os seus objetivos. Então, nesse caso, importante definir aqui que não é só substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos. Então, é um pouco mais complexo do que isso. Não diria que é tão mais difícil, mas é um pouquinho mais complexo. Quando alguém pensa que não é capaz de algo, passa então a fazer uma afirmação. Eu sou capaz de fazer tal coisa. Isso é uma substituição de um pensamento negativo por um pensamento positivo, mas aqui na reelaboração, por que é mais complexo? Porque o pensamento negativo, ele é visto aqui como disfuncional e a reelaboração é transformar esse pensamento num pensamento funcional. Um exemplo aqui. Eu não vou tentar fazer algo porque talvez as pessoas não vão gostar do meu trabalho. Então, isso é um pensamento disfuncional. Imagina que não tem nada que comprove isso. É apenas um medo, um receio da pessoa de que o trabalho dela não agrade as pessoas. Como é que reelabora um pensamento desse tipo? Cada um vai reelaborar da melhor forma possível esse pensamento. Mas um exemplo, uma possibilidade seria, então, pegar esse pensamento e imaginar assim, como é que eu vou assumir que o meu trabalho não vai agradar as pessoas se eu não tiver um feedback real das pessoas sobre o meu trabalho? E aí fica aquela pergunta, será que eu tenho medo de errar e eu estou muito sensível a potenciais críticas e essas críticas poderiam ser os dados para eu saber se o meu trabalho realmente é bom ou não e assim eu desenvolvo melhorias para que as pessoas então recebam esse trabalho com mais satisfação? Percebe a diferença entre simplesmente substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos e reelaborar pensamentos disfuncionais e transformar eles em pensamentos funcionais? Então, pensa nisso, tá? Então faz esse exercício, passa por esses 4 passos, eu vou repetir eles aqui para ficar mais fácil de você fazer a elaboração do seu estudo, da sua experiência aí, que é, primeiro, reconhecer que os pensamentos disfuncionais existem, identificar
os elementos irracionais nos pensamentos, tentar buscar se esses pensamentos são baseados em dados, então ainda é esse segundo passo de identificar os elementos irracionais, e tentar identificar os elementos racionais também, segundo passo. Terceiro passo, admitir que alguns dos seus pensamentos eles são disfuncionais, estão te atrapalhando, e aí você faz então a busca de uma redefinição, tentando transformar esses pensamentos em pensamentos funcionais. São passos, não considere isso como uma fórmula, porque é algo que você precisa trabalhar pensando na sua própria história, pensando no seu próprio objetivo, né, nos seus objetivos, e também na forma como você racionaliza ou raciocina e aplica um pensamento crítico a respeito de tudo isso. Então é bem pessoal, e o que você conseguir alcançar, algum insight que você quiser e puder compartilhar, eu aguardo que você comente aqui no vídeo. Tá? Aguardo seu comentário. Então eu falei um monte de coisas aqui nesse vídeo e acabei esquecendo de fazer aquela pergunta que eu mencionei no início do vídeo. Se esse estudo, se essa redefinição dos pensamentos ou das crenças disfuncionais resolve alguma coisa. Traz solução para alguma coisa? Isso vai depender do tipo de solução ou do tipo de resolução que você está buscando. Para quem busca soluções imediatas, da noite para o dia, essas fórmulas que são vendidas por aí, sabe aquele marketing que pega em alguma fraqueza do consumidor, do potencial cliente, e faz com que ele acredite que vai enriquecer rapidamente. E aí sim resolver todos os sonhos praticamente da noite para o dia? Sabe esse tipo de propaganda, esse tipo de marketing? Não é por esse lado, eu particularmente não gosto dessa linha. Quando eu falo de reelaborar pensamentos disfuncionais, transformar esses pensamentos em pensamentos funcionais, para que fique mais fácil, para que fique mais tranquilo você caminhar em direção aos seus objetivos, isso faz parte de uma visão de construção e também de reconstrução de vida e de carreira, de forma que você consiga identificar dentro de você aquele direcionamento que você quer tomar, aquela ideia de propósito, aquela ideia do que realmente você veio fazer nesse mundo, e aí então trabalhando, eliminando as crenças disfuncionais, pegando esses pensamentos negativos que são de autodepreciação, que são de auto-menosprezo, que não tem base em fatos reais, que não tem base em racionalidade e que te impedem ou dificultam muito que você alcance seus objetivos e seus sonhos. Então, isso traz para você um autoconhecimento, um direcionamento, nutrir pensamentos mais funcionais e também te leva a uma ideia de cultivar aquilo que já tem dentro de você e buscar aprendizados para alcançar seus objetivos. Boa experiência, espero o seu comentário. Um grande abraço.